Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa querida Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro, em mais um domingo de aprendizado e mais um domingo de união virtual. Sejam muito bem-vindos a você aí, que está do outro lado da tela nos assistindo hoje. Bom, como sempre fazemos, iniciamos com os avisos da nossa casa. A casa, ela tem o bazar, para quem não conhece, aqui do ladinho, na Rua Clélia 669. O bazar, ele está funcionando das 9 às 16 horas, com muitos itens de vestuário, com muitas peças de cozinha, peças antigas, brinquedos. Então, convidamos vocês aí para darem uma passadinha aqui no bazar. Ele está funcionando das 9 às 16 horas, com todo o sistema de segurança, né, utilizando o álcool gel, distanciamento. Então, convido vocês para virem até a nossa casa. Estamos recebendo também doações para o Núcleo Assistencial Anita Brisa, doações de cestas básicas aqui na Rua Clélia, também das 9 às 16 horas. Então, pedimos para que você que está aí do outro ladinho da tela, que possa nos ajudar fazendo as doações de alimentos, fazendo doações de vestuário, brinquedos e aquilo que você tiver disponibilidade, tá bom? Bom, nossas atividades continuam virtuais aqui na casa, então nós temos a quarta-feira fraterna, a conversa fraterna, ela acontece às quartas-feiras, às 20 horas no nosso canal do YouTube. Então, toda vez, clica lá, se inscreve, clique em curtir, que toda vez que a gente entrar no ar, você vai receber uma notificação no seu celular, tá bom? Às quintas-feiras, nós temos no canal no Facebook da 3 de Outubro, nós temos as lives que acontecem com o grupo de vibração à distância, às quintas-feiras, às 20 horas. Então, convido vocês ao vivo para estarem conosco às quintas-feiras também, tá bom? Por enquanto, as atividades estão sendo realizadas virtualmente, mas vamos ter pensamento positivo, que logo mais estaremos aqui reunidos, todos juntos, para mais um domingo, para mais atividades da escola e as nossas atividades normais da 3 de Outubro, tá bom? Então, vamos iniciar hoje o nosso trabalho. Eu vou chamar a Mara, para que vai fazer a nossa leitura e vai fazer a prece inicial. E logo após a Mara, nós voltamos para apresentar o palestrante. Bom dia a todos. É com muita satisfação que mais uma vez nos encontramos aqui para uma manhã de aprendizado e de encontro espiritual,
tanto com o plano invisível quanto com o plano material. Muito bem, a nossa leitura de hoje é do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Em torno da profissão. A sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz, para fazer os outros felizes, a sua profissão em qualquer parte será sempre um rio de bênçãos. O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide a servir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que servir além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Dessa lição, acho bem apropriada para o começo do ano. Todo o trabalho que realizamos, não importa o nível que seja, todo o trabalho é importante e todos nós devemos pensar como o outro se sente quando atendido por nós. Então, por exemplo, não raro nós vemos pessoas que foram a uma loja, que foram ao médico e dizem que pessoa agradável que me atendeu com tanta boa vontade, é muito gostoso. Como você gosta de ser atendido, faça o seu trabalho da melhor forma possível, porque 1000 olhos nos acompanham. Então, se você atende mal, atende com azedume, muitas pessoas estão vendo você. Então, muito cuidado, aproveitando o começo do ano, encha-se de boa vontade, trabalhe com amor, trabalhe com gosto, o trabalho é a oportunidade que a vida nos dá para nos melhorarmos, para sermos tolerantes com o nosso semelhante e para nos aprimorarmos. Então, começo de ano, cabeça erguida, bom ânimo, fazendo o seu melhor, não é? E agora vamos à nossa prece inicial, agradecendo mais uma vez por podermos ouvir essas palavras amigas que nós sempre recebemos no centro, pedindo a presença de Jesus nos nossos lares, pedindo a presença de Jesus nesta casa, auxiliando o nosso amigo que veio nos esclarecer, nos trazendo palavras de ensinamento, sempre conduzidos pelo Mestre Jesus. Que nossos corações estejam abertos, que as nossas mentes estejam ligadas para mais esse aprendizado que receberemos hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, depois de estarmos com o ambiente devidamente preparados, com a espiritualidade aqui presente, vamos iniciar a nossa palestra de hoje, que tem o tema de Jesus na visão espírita do homem, que será feita por Antônio Furlan. O Antônio Furlan é um grande amigo da casa, né, nosso amigo. Ele é espírita há 30 anos, ele é palestrante e ele é voluntário aqui da nossa casa também, participante, ativo também da doutrina espírita. Então, Antônio, é com você. E caso vocês queiram deixar qualquer tipo de comentário, fazer qualquer pergunta, podem deixar nos comentários aí no chat, que a gente está acompanhando ao vivo e a gente vai passar as perguntas e comentários para o Antônio Furlan, tá bom? Obrigada, até já. Bom dia a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva e a sua luz, né, possa nos alimentar durante toda a semana, que a gente possa ter uma semana alegre e feliz. A nossa palestra de hoje vai falar um pouquinho de Jesus. Evidentemente, Jesus dispensa comentários, dispensa qualquer outro tipo de citações, porque ele, Jesus, é, sem dúvida alguma, o homem ou o espírito mais conhecido do planeta Terra. Jesus, em todos os cantos do planeta, nós sabemos, temos certeza absoluta de que ele
é conhecido. Portanto, ele dispensa a própria história, a própria vida do mestre, diz por ele mesmo quem ele é. Mas nós, nesta palestra de hoje, nós queremos mostrar uma configuração um pouco diferente do que a gente tem tido contato ao longo do tempo através das religiões. Vamos mostrar um Jesus sorridente, alegre, feliz, um Jesus que realmente não é o crucificado, não é o perseguido, não é o morto, nada disso. É um Jesus vivo, que continua, era antes do nosso planeta já um espírito superior, e continua nos dias de hoje, sendo superior, evidentemente, mas dirigindo, governando, presidindo, nos ensinando até os dias de hoje. Não é? Ele prometeu para nós, ele nos disse, que no final dos tempos seria um só pastor, um só rebanho. E é isso que nós vamos mostrar para vocês, esse Jesus atuante, governador, amoroso, esse Jesus que envolve a cada criatura do planeta Terra, cada criatura que respira, cada criatura que vive no planeta é envolvida, é sustentada pelo amor desse Jesus que nós pretendemos mostrar para vocês. Não é? Então vamos ver como que as religiões ao longo do tempo mostraram Jesus para nós. Evidentemente que nós vamos mostrar aqui, todas são muito importantes, porque elas representam e nos deram ao longo do tempo o conhecimento do Mestre Jesus. Mas vamos ver, analisar alguma das suas passagens e ver como se procedeu esse conhecimento, não retratando fielmente o que era Jesus ou o que é Jesus até hoje, nos dias de hoje. Como que as religiões mostraram para nós? Primeiro, a manjedoura. Evidentemente que é muito importante mostrar a manjedoura, porque mostra a humildade de um espírito superior, elevado ao seu ponto máximo de crescimento, mas que chega entre nós da forma mais humilde possível nos tempos em que ele veio. Nos tempos que ele chegou até nós, a manjedoura, somente a manjedoura poderia representar toda a sua humildade. Veja, o espírito mais superior que chegou ao planeta, até nos dias de hoje, chega na condição de habitar este planeta na sua forma mais humilde. Então a manjedoura representa para nós a humildade que todos nós temos que ter. As curas, não é? Jesus ao seu tempo, imagina isso, 2000 anos atrás, ele não tinha outro caminho para mostrar para a população a sua capacidade de interação com a matéria. Evidentemente que nós sabemos hoje, 2000 anos depois, que Jesus não curou ninguém e nem fez milagre algum. O que ele fazia, nos dias de hoje, podemos explicar facilmente, é quando você ou eu, ou nós dois vamos ao médico, e o médico constata que nós temos que trocar o coração, ou temos que trocar a nosso fígado, rim, ou qualquer outra peça do corpo, que nós estamos doentes, e ele vai lá, e esperamos um doador, e ele surge o doador, o médico nos coloca numa mesa operatória, troca o nosso coração, o nosso rim, o nosso fígado, qualquer coisa nesse sentido, e nós saímos de lá e vivemos mais 20, 30 anos no sentido, com o coração que não era nosso. Jesus, evidentemente, não precisava, pela sua evolução espiritual, pela facilidade que ele tem e tinha de mexer, de qualificar os fluidos, ele transformava o nosso coração doente, os nossos olhos doentes, ou a nossa doença, em cura. Mas por quê? Nós sabemos nos dias de hoje que a cura não está no corpo, né? O corpo representa, na verdade, a fase final da doença, porque a doença está no espírito. Então, o espírito curado transfere a cura para o corpo. E Jesus fazia isso, o espírito evoluído, facilidade de enxergar, de ver, nós vamos ver isso inclusive, de antecipar os fatos, porque ele tem essa capacidade por ser superior. Ele percebia que o espírito curado, curar o corpo era fácil. É a mesma coisa que o médico faz hoje conosco. Não é? Nós vamos lá, doente do coração, ficamos lá internados 30 dias, saímos com coração novo, ou de alguém, e vivemos a nossa vida normalmente. Evidentemente que uns saem de lá curados e outros não. Por quê? Uns já se curaram em espírito,
a cura do corpo é aproveitada. O outro, que ainda está doente no espírito, continua doente, pode trocar 10, 12, 15, 20 mil corações, ou 1000 fígado, rim, qualquer outro órgão do corpo, vai continuar doente porque o espírito não está curado. Então, as curas de Jesus, na verdade, ele fazia isso com muita facilidade por ser superior, por ser o espírito, que a matéria não lhe impõe qualquer dificuldade. Pelo contrário, todos que se aproximavam de Jesus, enquanto ao lado dele, estavam curados de qualquer doença. Quando saía à distância, perdia-se essa qualidade, porque é de Jesus, e nós voltávamos com as nossas próprias qualidades que aí conseguimos fazer. Então, as curas, na verdade, elas eram a maneira que Jesus encontrou de mostrar ao povo que um espírito, quando evoluído em amor, em paz, em evolução moral, ele pode fazer, não é? Mas não representa Jesus. Na verdade, não é isso que mostra o nosso querido mestre. As perseguições. Todas as perseguições realizadas com Jesus, não é por conta de Jesus, mas por conta da nossa ignorância. Nós não aceitamos o novo, nós não aceitamos a verdade. E por não conhecer o novo, não conhecer a verdade, a gente sempre persegue aquilo que nos incomoda, aquilo que pode nos influenciar de alguma maneira contrário do que nós pensamos. Então, as perseguições é humana e não do Cristo. A traição de Judas, não é? Passaram-se 2000 anos e nós ainda continuamos traindo Jesus. Nós ainda continuamos fazendo o que Judas fez. Por quê? Todas as vezes em que nós deixamos de praticar o amor, deixamos de praticar a caridade, deixamos de ser bons no sentido verdadeiro, nós estamos traindo Jesus, porque estamos dando ao mundo, não Jesus, mas a dor, o sofrimento, a angústia. Então, todas as vezes que assim agirmos, nós estamos continuando as traições. E é muito comum, gente. Olha, nós vamos ver, mesmo nos dias de hoje, as dores, elas são frequentes por conta das nossas escolhas, por conta de nós trairmos aquilo que é verdade por aquilo que a gente pensa ser verdade. Aquilo que a gente acha que é o bom, quando o bom, como Jesus disse, é Deus, no sentido de amor verdadeiro. Então, todas as vezes em que o desamor acontecer, é uma traição que nós fazemos ao querido Jesus. As negações de Pedro. Veja bem, todos nós continuamos negando Jesus. De novo, a ignorância humana ainda continua fazendo de Jesus um homem negado. Nós negamos o Mestre todas as vezes que nós deixamos de praticar o ensinamento maior que Ele nos deu, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, por conta de acharmos que nós estamos vivendo de maneira isolada. Nós só dependemos de nós, fazemos o que nós queremos, então estamos traindo Jesus, estamos negando Jesus, quando o amor deixa de ser pregado, quando o amor deixa de ser praticado verdadeiramente. Então estamos vendo que o que mostraram de Jesus para nós, em verdade, é mais uma condição humana, e não de Jesus. Olha, Barrabás representa as escolhas humanas? Em todos os instantes nós estamos escolhendo. Como nós vamos viver, o que nós vamos fazer, o que nós desejamos fazer amanhã, o que nós precisamos fazer de imediato, são escolhas que nós estamos fazendo todos os dias, todos os instantes, nós vivemos dentro das nossas escolhas. Nós continuamos ainda a escolher Barrabás, porque é mais fácil. Fazer o bem, escolher fazer o bem é difícil, porque exige que a gente abandone, muitas vezes, nós mesmos, para seguir aquilo que o Evangelho manda. Então, seguir o Evangelho é complicado. Então, nós continuamos fazendo escolhas, mas não as boas escolhas, as más. Barrabás representa essas más escolhas. Lavar as mãos. Quantas vezes, só hoje, nós já lavei as minhas mãos com assuntos que eu deveria me intrometer, deveria dar a minha opinião, deveria atuar, deveria fazer, deveria demonstrar verdadeiramente o caminho certo. Então, todas as vezes em que eu deixo para lá aquilo que é verdadeiro,
Porque se eu tomar uma posição, ela pode me comprometer perante a sociedade ou perante o grupo em que eu vivo, eu estou lavando a mão relativo à verdade. Eu estou deixando acontecer um fato que eu sei que não é bom. Mas por não me querer prejudicado, eu lavo as minhas mãos com o assunto, vou embora, deixo acontecer. Deixa a coisa fluir. Ah, não sou eu que estou lá, então deixa para lá. Lavando as minhas mãos. A morte na cruz. A morte da cruz nunca representou Jesus. Ele não veio para morrer na cruz. Ele veio para trazer o Evangelho. Ele veio para libertar-nos do mundo primitivo, para expiações e provas, através do Evangelho, da prática do Evangelho. A morte na cruz foi escolha. Escolha nossa. Nós escolhemos matá-lo. Quando escolhemos Barrabás, nós demos a ele o caminho da cruz. Poderíamos ter escolhido Jesus, ter deixado Barrabás preso. Mas não, escolhemos o caminho da cruz para Jesus. Pagamos até hoje o preço das dores, do sofrimento, da ignorância. Até hoje. Poderíamos ter feito há 2000 anos atrás a escolha de seguir Jesus e o seu Evangelho. Não, preferimos escolher o caminho da negação. Então, seguimos até hoje pagando caro na sociedade humana a escolha de ter levado à cruz. Jesus morreu para nos salvar. Morreu mesmo para nos salvar? Quando Jesus morreu, ele nos deu a salvação, igual pregou a maioria das religiões, a católica, a evangélica, a maioria delas todas, nos diz que Jesus morreu para nos salvar, então nós temos nossos pecados perdoados. Não, Jesus não morreu para nos salvar. Pelo contrário, ele veio nos dar a salvação através do Evangelho. A morte é uma consequência da nossa escolha, e não da salvação. A salvação depende de cada um de nós, do trabalho interno que nós vamos fazer. A salvação aqui significa evoluir. À medida que nós evoluímos através das nossas escolhas, das nossas decisões, da nossa melhor posição perante uma sociedade mais justa, mais participativa, nós estamos evoluindo. Essa evolução nos traz conhecimento que nos leva a fazer cada vez mais a escolha melhor. É a função que nós temos, cada um de nós, poder escolher ou não o que fazemos. É o livre-arbítrio. Na verdade, Jesus foi o único espírito que teve entre nós que tinha a liberdade completa de escolha, por possuir o conhecimento completo como espírito. Ele poderia ter feito outra escolha, não, mas o conhecimento sempre lhe dá a condição de fazer a escolha correta. Ao escolher a escolha correta, evolui mais. Essa é a função nossa, evoluir. Então a evolução nos salva das dores, do sofrimento e das doenças, não outra coisa qualquer. O ressuscitar. A função de ressuscitar de Jesus não teve outra finalidade senão nos mostrar a vida eterna. A vida após a morte. Ele veio nos mostrar, olha, eu continuo vivo. Não é o corpo que é importante, mas o espírito. E eu estou aqui vivinho, olha, mas mesmo assim nós ainda continuamos negando a vida após a morte. Precisou mais 1860 anos para que os espíritos tivessem a condição de vir nos dar a certeza da imortalidade da alma, através de Kardec. Quando Jesus já nos mostrou isso há 2000 anos atrás, olha, o corpo morreu, eu estou vivo. Então a vida continua após a morte. O ressuscitar de Jesus é para nos mostrar na sua forma perispiritual a vida após a morte. E finalmente, nas condições das religiões, nos mostram Jesus como Deus. Quando Ele próprio, em diversas situações, nos mostra que Ele é filho. Ele não é o Pai, Ele é filho de Deus, como todos nós somos. Jesus é o Espírito como nós, criado por Deus, simples e ignorante, passou por todas as fases de evolução, do mundo primitivo na condição unicelular, até a condição do Espírito superior, que todos nós um dia vamos atingir. Então é um Espírito criado por Deus, que evoluiu, e essa é a função de todos nós todos vamos evoluir, nós todos um dia seremos como Jesus. Ele mesmo nos disse, se acreditais nas minhas palavras, podereis fazer as minhas obras,
as obras que faço e muito mais. Então, se nós acreditarmos no Evangelho, praticarmos o Evangelho, sermos honestos, bons, participativos, fazendo escolhas corretas, nós um dia chegaremos, e todos nós vamos chegar, o tempo ninguém sabe, mas vamos chegar, na condição de Jesus. Então é o Espírito. Olha a criação de Deus. Te cria simples e ignorante e te dá a possibilidade de um dia ser um Jesus, com todo o conhecimento adquirido, feito e realizado somente por você, ou somente por mim, ou somente por nós. Nós somos os responsáveis únicos pela nossa evolução. E Jesus nunca foi Deus, sim um Espírito. Vamos mostrar esse Espírito. Eu poderia ter escolhido mostrar através da doutrina espírita a evolução de Jesus, a condição dele que ele é. Mas vamos mostrar que o próprio Jesus nos mostrou que ele era um Espírito e não Deus, e que ele era um Espírito como nós, e era grande antes da criação do nosso planeta, já era o superior. Eu podia ter feito essa escolha através da doutrina espírita. Se eu for lá na Gênese, tem lá na Gênese caminho que mostra a condição evolutiva do próprio mestre e de todos nós. Mas eu preferi escolher outra maneira. Então a doutrina espírita nos mostra como espírito criado como nós, simples e ignorante, evoluiu, esforçou-se, trabalhou, cresceu, amou, chegou ao ponto máximo da evolução. Hoje é puro, como já era na época da criação do planeta, nós vamos ver. É o nosso governador planetário. Quando Deus imaginou criar o planeta Terra, ele imaginou a situação de dar ali naquele planeta a condição de evolução de diversos dos seus filhos, de infinitos dos seus filhos. Convidou Jesus, espírito da mais alta hierarquia, para vir aqui e ele, Jesus, criar a condição necessária para o planeta nos receber a todos. Então, ele é não só o governador, mas o criador do planeta. É ele o responsável, é ele o arquiteto, o engenheiro, é ele que, através do seu amor, proporciona a todos nós a condição de viver aqui. Do mais simples unicelular, de todos os seres que respiram no planeta, ele é o responsável absoluto por todos nós. É o seu amor, a sua grandeza é que nos proporciona viver no planeta. Esse Espírito realmente é muito mais do que as religiões nos mostraram. É muito mais. É inimaginável para nós ainda a sua condição. Eu só vou narrar para vocês rapidinho um fato que mostra o tamanho de Jesus. Como que Paulo ficou na entrada de Damasco quando enxergou Jesus? Da sua forma perispiritual, sem se apagar. Porque Paulo viu Jesus como ele realmente era, ou como realmente ele é no plano espiritual. Cegou imediatamente. Ficou cego. Lógico que depois Jesus manda que Ananias restitua a visão para Paulo. Evidentemente, mais uma vez, o Espírito Superior faz isso com facilidade. Então, restitui a Paulo a visão. Mas ao enxergar, ao ver Jesus, cegou-se. Olha a capacidade, a iluminação que possui esse Espírito. E é isso importante, porque no decorrer da palestra nós vamos mostrar que ele se apaga totalmente para viver entre nós. Ele é o nosso irmão maior, sem dúvida alguma é o nosso irmão maior. Ele não é Deus não, ele é nosso irmão, é o nosso protetor, é o irmão que nos dá a condição que todos nós precisamos para viver aqui nesse planeta, e aqui nesse planeta construir a nossa felicidade, a nossa alegria e a nossa paz. E é o nosso mestre, né, gente? É ele que deixou o caminho, é ele que deixa para nós o roteiro, é ele que deixa para nós a facilidade. A nossa condição, a nossa parte é somente fazer o que ele mostrou, fazer o que ele realmente nos ensinou. Olha, então vamos conhecer Jesus, não através da doutrina espírita, porque muitas pessoas podem estar assistindo a palestra, não é espírita, e podem dizer assim, mas isso aí é porque os espíritas falam. Então nós vamos pegar no próprio falar de Jesus, a sua condição de espírito que evoluiu, e que já era
antes da construção do planeta, tão grande quanto ele é hoje. Já era espírito evoluído na condição maior de pureza. Já tinha passado pelo mundo primitivo, mundo de regeneração, mundo primitivo, expiações de prova, regeneração, mundo feliz e mundo superior. Ele já estava na condição do mundo superior 4 bilhões e meio de anos atrás, quando surgiu o planeta Terra. Já era Jesus a condição que nós sabemos que ele é hoje. Ele vai dizer para nós assim, né? Antes dos tempos, antes dos princípios dos tempos, eu já era. Nós vamos ver em cada passagem bíblica ou cada passagem do Evangelho em que está essa colocação. Lá no João 1, 9 e 10, o que nós vamos ver? Olha, o verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Olha a colocação que está em João. De novo, olha, ele vinha ao mundo, ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Então, o mundo, o planeta, foi feito através de Jesus, do seu amor, da sua doação, da sua condição maior de querer que todos tenham pelo menos a oportunidade de construir a sua felicidade, seja do menor habitante do planeta ao maior dele. Pouco importa, todos têm a mesma condição, todos têm a mesma facilidade, porque Jesus nos deu tudo isso. Lá em João 8, 5, 53 a 58, o próprio Jesus vai dizer, então disse-lhe Jesus, está lá em João: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai. Então, se eu falar que eu sou grande, não tem nenhum valor, mas meu Pai me fala que eu sou. Qual de vós dizeis, o qual vós dizeis que é vosso Deus? Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós mentiroso. Então, eu conheço Deus, ele está dizendo para nós Jesus. Eu convivi com ele. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa passagem é uma passagem interessante, porque é quando Jesus está discutindo com os rabinos, com os doutores da lei daquela época. E quando ele diz que Abraão viu o dia dele, eles vão dizer para Jesus assim: escuta, mas que história é essa? Abraão viveu 3.000 anos atrás? Como que ele viu o seu dia? Quer dizer, na ignorância total do ser humano, não percebe que ele está dizendo que ele já era o espírito superior. Ele estava ali nas condições de encarnado, mas representava para nós o conhecimento, a verdade, a oportunidade única de conviver com o Mestre Jesus. E eles não conheciam. Mas ele está dizendo para nós, olha, antes que Abraão viesse, Abraão foi o pai é o pai das duas, talvez as duas maiores religiões do passado, que é a religião hebraica e a religião muçulmana. Não é? Abraão está nas duas grandes nações, né? A hebraica e a muçulmana. Então ele está na Bíblia, ele está na Bíblia católica, na Torá judaica, e também lá no Alcorão dos muçulmanos. Então, mas esse homem que é o início das religiões conhecidas do passado, Jesus está dizendo que antes dele, ele já era grande, já era ele o governador. Mais ainda, olha, lá em João 1, de 1 a 3, é o princípio, né? O princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, mais uma vez, está nos mostrando que todo o que nós vemos, enxergamos, que o planeta foi construído, elaborado, construído através dele, através do seu amor, da sua dedicação, da sua grandeza espiritual, do seu amor verdadeiro, para oferecer a todos que aqui viessem morar um dia
a condição de evoluir. Então, olha, nós não estamos mostrando a doutrina espírita, nós estamos mostrando o Evangelho. Vocês podem verificar, vai lá, eu estou dando para vocês a passagem evangélica. Vai lá em João e verifica, tem mais. Eu não peguei todas, evidentemente. Mas vocês podem verificar que é o próprio Jesus dizendo para nós que ele é, sim, anterior a tudo isso. Ele já é um espírito da condição evolutiva maior, na condição de somente trabalhar para Deus de forma consciente, fornecendo a todos e a tudo a condição maior do seu amor, conquistado por longas encarnações, evidentemente, conquistada por ele, e agora oferece a todos nós essa mesma condição. Lá em João, é o final, é quando está tudo consumado, ele já está sendo crucificado, aquela história toda, e ele vai dizer assim, olha, e agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Comprovação final de que, antes do mundo existir, ele vivia, ele tinha a intimidade de Deus. Ele convivia na intimidade do Criador. Ele já vivia na condição maior de estar junto a Deus. E ele pede agora, depois de tudo consumado, que volte nessa condição. Ele vai voltar. Nós vamos ver que ele vai voltar. Jesus, esse Espírito, que agora nós estamos chegando à conclusão como nós, é inimaginável para nós a sua condição de amor, gente, a sua condição de querer que tudo no planeta funcione na mais perfeita ordem, para que todos nós tenhamos saúde, alegria, felicidade, harmonia e crescimento, porque o conhecimento nos traz a prática do amor que nos leva a Deus. Isso Jesus já tinha tudo. Então nós podemos afirmar o seguinte, olha, Jesus é espírito criado por Deus como nós. Assim como nós não sabemos como somos criados, também não sabemos de Jesus, nem a época, nem a condição, nada disso. Mas sabemos que ele é um espírito criado por Deus, que evoluiu. Esse espírito, que através da dedicação, do conhecimento, da alegria de trabalhar para Deus, chega à condição de mestre. É convidado para Deus a construir o nosso planeta. Vem, constrói, nos governa, nos dirige, nos ama, nos dá sempre a condição maior de viver em alegria e em paz nesse pequeno planeta do universo. Mas é um planeta que oferece a bilhões de seres a condição evolutiva que Deus queria antes da condição do planeta. Aqui convive conosco, desde o mais elementar, ser na condição de princípio inteligente, buscando a sua evolução nos mundos mais primitivos, unicelulares, até a condição maior que hoje o planeta nos permite ser, na condição de regeneração. Porque nós já vivemos a condição de planeta regenerado, não é? Kardec nos disse isso. Kardec nos disse que a regeneração do planeta iniciou-se com a doutrina espírita. Então nós estamos vivendo a transição planetária de mundo de expiações e prova para mundo de regeneração. Uns de nós já vivem o mundo de regeneração e outros de nós vivem ainda a condição de expiações e provas. Mas daqui a pouco, e é muito pouco mesmo, todos nós que tivermos condições, que tivermos merecimento, que tivermos trabalhado, que tivermos amado, estaremos no mundo de regeneração. Os outros, né, de nós, que não conseguiu atingir essa condição, irá para planetas talvez inferiores ao planeta Terra, mas na condição também de planeta de expiações e provas. Outros irão para planetas similares ao nosso, mas todos terão a mesma oportunidade, que a lei divina nos dá a todos nós a mesma condição. A demora, o resultado, as dores são consequências das nossas escolhas. Nós nos colocamos aonde nós estamos, sempre. Então, Jesus, olha a grandeza desse Espírito, né? Olha a grandeza dele. Ele, grande, superior, ele nasce de mulher na condição mais humilde, que nós mostramos lá na manjedoura, se apaga totalmente, se anula por completo, vive 30 anos entre nós, de forma invisível,
para que o seu brilho não atrapalhasse o nosso crescimento. Se deixa perceber somente uma vez quando ele vai lá no meio dos doutores da lei para discutir com eles, aos 12 anos. Se apaga de novo e ressurge entre nós aos 30 anos para cumprir a sua meta, porque ele precisava deixar que os seus seguidores, os seus ajudantes, não é, ficassem prontos. Quando eles ficaram prontos, Jesus assume a sua condição e nos traz o Evangelho. Mas se apaga, se deixa invisível na condição de governador planetário, ele vive conosco, tendo a capacidade de enxergar, de ver cada pensamento, cada gesto, cada ação nossa, antes de que ela acontecesse. Mas em nenhum momento esse homem evoluído tece um só comentário, um só julgamento a respeito da nossa condição evolutiva. Jesus realmente se apaga por completo para que brilhe a nossa luz. Humildade, né, gente? Porque vive 30 anos entre nós na sua condição mais humilde. Nunca disse eu sou bom, vocês não são nada. Porque na humanidade é assim, quando tem um pequeno conhecimento se acha o superior a tudo. Jesus não. Viveu entre nós, vivendo, enxergando tudo que nós pensávamos, a nossa mediocridade e a nossa ignorância, mas não. É humilde, espera que cada um faça aquilo que precisa fazer, sem comentário, sem nada. Respeito a todos nós. Ensinou, trouxe o Evangelho. 3 anos bastaram para deixar para nós o maior de todos os conhecimentos que nós podemos adquirir, que são os ensinamentos do Evangelho. Imagina, isso aqui é Divaldo, eu peguei de propósito para você ter ideia, mas posso ser eu aqui também. Essa sala aqui cheia, vamos dizer que esse salão cheinho, e eu estou aqui na frente falando para vocês, eu estou me colocando na condição de Jesus, assim como o Divaldo, vamos falar de Divaldo que é melhor. Ele está ali dando a palestra dele e ele está enxergando o que cada um está pensando. Ele sabe que entre os que estão ouvindo, tem 3 ou 4 que vai matá-lo ao sair. Ele sabe que 3 ou 4 que se dizem amigos não são de verdade. Ele sabe que a maioria não está nem aí, estão ali ouvindo, mas estão pensando em fazer o mal. Estão pensando em criar a condição de persegui-lo, de crucificá-lo, aquela história toda que nós conhecemos. Esse é Jesus no mundo. Mas ele amou a todos de igual modo. De igual modo. Essa condição aqui, gente, eu sei que tem 5 minutinhos, só me avisaram já. Mas eu tenho que contar, desculpa. Jesus, depois de crucificado, no 3º dia, Madalena vai ao centro, vai ao local de enterro dele, ao túmulo. E encontra Jesus. Vou encurtar a história para ficar no tempo. E pergunta a ele, mas Jesus, onde o senhor esteve? Isso é um conto de Dolores, na versão, na psicografia de Chico Xavier. É uma história, realmente, de Dolores, contada por Chico Xavier. E Jesus diz a ela assim, querida, eu precisei me ausentar por 3 dias. Mas Jesus, aonde o senhor esteve? Em que jardim celeste o senhor esteve? Aonde o senhor foi usufruir esses 3 dias junto de Deus? Ele diz, não, Maria, eu precisei descer as condições evolutivas mais baixas do planeta. E 3 dias demorou para mim, para que eu pudesse fazer isso, desculpe. Mas Jesus, aonde o senhor esteve? Perguntava a Madalena para ele. E ele respondeu, Maria, eu estive na condição mais inferior do planeta para acordar Judas. Porque eu precisava dar um abraço no meu amigo. Os amigos não abandonam os outros amigos. Eu fui lá resgatar Judas. Perdoá-lo. 3 dias foram necessários para que eu conseguisse acordá-lo. Eu fui lá dar a Judas o abraço de um amigo. Olha, gente, isso é Jesus. Isso é Jesus. Esse é um amor profundo e puro, na sua condição melhor do que alguém pode dar. Esse é o Cristo que nós estamos mostrando para vocês. Esse é o verdadeiro Cristo, na sua pureza maior. Todos nós que estamos ouvindo, que estamos conversando, que estamos falando, todos nós somos amigos do Cristo.
E Ele quer nos abraçar. E Ele vai nos abraçar. Só depende de nós. É esse Cristo que a gente queria mostrar para vocês. Vivo, participativo, amoroso, amigo de todos nós, em todos os dias. Esse representa, talvez, é a passagem da mulher adúltera. Rapidinho. Todos conhecem a passagem. A mulher foi pega em adultério. Naquela época era legal, era a lei. Pedia para que fosse apedrejado até a morte, os dois. Mas, como sempre, a mulher acaba sendo a responsável pelos erros dos outros. Então, correm perseguir a mulher para apedrejá-la. E ela vai ao encontro de Jesus, encontra Jesus agachado no chão escrevendo. Ele não olha para quem é, não olha para o povo, não olha, chega o povo e rodeia, todo mundo fica rodeando a mulher. Mas a presença de Jesus inibe qualquer ação, porque o Espírito maior faz os menores obedecê-lo inconscientemente, não tem como. Perto de um Espírito superior você não tem outra opção a não ser obedecê-lo. E ela pede ajuda. Ele diz simplesmente, porque conhece em cada um desses participantes o que está pensando, o que estão querendo. Ele enxerga que todos eles querem, na verdade, apedrejar a mulher, não para puni-la no seu pecado, porque eles cometeram pecados maiores, mas para satisfazer a sanguinolência, a vontade de prejudicar, como nós fazemos no dia de hoje. Ele simplesmente, pelo seu pensamento, ele inibe a ação, não na hora, mas depois. E ninguém tem a coragem de mexer com a mulher. Ele não quer inocentar a mulher do seu pecado, lógico que não. Ele sabe que ela vai pagar isso depois, que ela vai, de uma maneira ou de outra, vai ter que fazer o acerto. Mas não somos nós que devemos fazer por ela. Ela, como nós, devemos procurar a nossa redenção através da prática do amor. E aqui, mesmo sem nenhuma outra coisa, ele só fala: quem tiver sem pecado, ele sabia que todos ali eram pecadores, piores do que ela, atire a primeira pedra. Isso é para nós, viu, gente? Nossos julgamentos. Nós vamos atirar a primeira pedra no julgamento se nós formos completamente diferentes daquele que nós estamos julgando. Isso é para nós, todos os dias. Então nós temos aí Jesus, eu sou a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. É esse Jesus que nós vamos buscar. A nossa luz, o nosso caminho, a nossa verdade. Para que a nossa luz brilhe. Lá no final ele prometeu: um só rebanho, um só pastor, mundo de regeneração. Está chegando, está às nossas portas. Nós estamos escolhendo todos os instantes pertencer ao mundo regenerado ou ao mundo de expiações e provas. Se escolhermos um mundo de regeneração, nós estaremos dentro de um só pastor e um só rebanho. É esse Cristo amoroso, piedoso, grande, incondicionalmente nem podemos imaginar o seu tamanho, nem a sua beleza, nem o seu brilho, mas é esse Cristo que deve residir no nosso interior, em cada um de nós. Essa eu busquei na bibliografia, e meu muito obrigado pela paciência, pelo carinho de todos vocês. Obrigado. Muito obrigada, Antônio, pelas suas palavras. Falar de Jesus é sempre muito gostoso, sempre muito reconfortante. É o que precisávamos para iniciar esse ano de 2021 com as lições do Mestre, né? Com essas passagens bíblicas, com estes ensinamentos. E eu tenho certeza que todos nós aqui estamos, e você que está aí do outro lado da tela, também está pensando sobre as palavras do Furlan. Muito obrigada, Furlan. Em nome da 3 de outubro, em nome do nosso grupo, agradecemos muito a sua participação. E que possamos, com esses ensinamentos de Jesus, levarmos o nosso 2021 de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais calma, cheio de alegria, porque foi um 2020 difícil, mas eu tenho certeza que será um 2021 diferente. E cabe não só a governantes, vacina, mas cabe a cada um de nós fazermos
um 2021 diferente, com muita fé, com muita alegria, com muita calma, com muito trabalho e principalmente com muita oração, com Jesus no coração, que vai dar o norte para que continuemos a trilhar o nosso caminho. Tá certo? Então agradecemos todos que estão aí. Muito obrigada pelas palavras no chat. Vou passar todas as palavras ao Furlan, muitos amigos. Mas não esqueçam vocês aí de curtirem a nossa palestra. Não esqueçam de compartilharem o nosso conteúdo para que muitas pessoas tenham acesso a essa nossa palestra deste domingo maravilhoso. Então, vamos nos encaminhando para o final do nosso domingo, da nossa palestra, divulgando no dia 17/1, no próximo domingo, o tema Nem Só de Pão, que será realizado por Rosa Maria de Freitas Lima. A Rosa já é uma amiga da casa, então convido vocês a prestigiarem às 10 horas da manhã, no próximo domingo, a nossa palestra. Não posso deixar também de só fazer um recadinho novamente sobre a conversa fraterna, quarta-feira às 20 horas e a quinta-feira a nossa live no Facebook, no grupo de Vibração à Distância. Convido vocês a acompanharem essas atividades online, a princípio, mas que logo estaremos aqui juntos reunidos. Então, em nome de Jesus, vamos agradecendo mais uma oportunidade de estarmos aqui. Vou chamar a Edeusa para fazer as vibrações e a prece final. E agradecendo vocês que estão aí na telinha, do outro lado, por estarem aqui conosco. O nosso muito obrigada. Desejamos a todos uma semana de muita luz, de muita paz e de muita alegria. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Começo as minhas vibrações com Jesus na frente. Peço a todos que elevem o pensamento ao alto. Coloquem na sua frente a figura de Jesus, essa luz imensa que nos ilumina, que nos educa, que nos ajuda. E agora, vamos nos reunir em pensamento, em fé e em vontade, e vamos vibrar com muito amor por esse planeta Terra, esse planeta tão sofrido e tão necessitado de paz, de amor, de união. Vamos vibrar muita luz para esse planeta que nos acolhe e que nos recebe. Essa criação divina. Vamos vibrar por esse Brasil que tanto precisa de direção, de ética e, acima de tudo, de força e trabalho. Vamos vibrar por todos os leitos e dor. Vamos aos hospitais, aos prontos-socorros, às clínicas, aonde tiver uma pessoa em dor, em sofrimento, vamos envolvê-la de muita paz, de muita força e de muita luz para que supere todas essas dificuldades. Vamos vibrar pelos orfanatos, pelas creches, pelos cárceres. Vamos vibrar por todos esses irmãos que passam por tarefas difíceis nessa reencarnação. Vamos vibrar pelo aquele irmão que passa pela dificuldade do vício da droga, do remédio, da bebida, dos maus pensamentos. Vamos vibrar com muita luz para que ele encontre o caminho e para que ele se acelere na sua evolução planetária. Vamos vibrar para todos os lares em desfazimento. Vamos vibrar para os nossos irmãos que passam pela prova do desemprego. Vamos vibrar por essa juventude que tem a tarefa de mudar o planeta através das suas escolhas. Que estão encarnando agora no planeta, para que eles possam fazer um momento diferente e de mudança. Vamos vibrar por essa casa que sempre nos recebe de braços abertos. Vamos vibrar por cada um de nós, tão necessitados de paz,
de apoio, de luz, de saúde nesse momento onde enfrentamos uma pandemia em todo o planeta. Que Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, possa nos abençoar, nos dando força, elevando o nosso pensamento com boas vibrações, para que possamos passar por esse momento firmes e fortes no seu Evangelho, sempre entendendo que nós somos os fatores de escolha e que nós optamos pelo caminho que vamos seguir. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, esteja conosco. E agora, partindo para o encerramento desse trabalho, de novo, obrigada, Senhor da vida, por essa palestra abençoada, obrigada por esses momentos de ensinamentos, obrigada pela prática do seu Evangelho virtualmente, onde nós estamos tendo a oportunidade de levar a palavra pelas redes sociais. Obrigada, Senhor, por nos dar força, por nos dar equilíbrio para o seu trabalho edificante. E acima de tudo, Senhor, obrigada pela espiritualidade amiga confiar em nós e estar nos dando força e direcionamento. Que Jesus possa abençoar todos os encarnados aqui presentes, através de luz, saúde e de paz, e aos desencarnados que estão aqui em maior número, que vieram aqui aprender conosco em mais um domingo edificante. Um bom domingo a todos, uma semana de muita luz, de muita alegria, de trabalho e de força. Graças a Deus. Bom domingo a todos.